Fala, galera, mais uma Arquibancada Digital. Eu sou o André Monteiro, do meu lado aqui, meu cria internacional, John Hello, Drummond. my friends. Again here, Again okay? here. Yeah. Every day. Only in English. Every day. Every day. Every day? Every day. Okay. Every day. All right. Vai me ajudar a fazer esse papo também, daqui do outro lado, Maguinho do Varzap. Varzap, o Vaguinho. O Vaguinho. Vaguinho é a mistura de entendeu? Varzap. Vaguinho, Você perfeito. pode botar isso no seu documento, fica mais fácil o pessoal lembrar. Vou né? colocar, pô. Nickname. 2 coelhos com a porrada só. Vaguinho. Tá tudo certo. certo, Ó, irmão? Tamo junto. É. Fechadão. E por que a gente tá de preto hoje? Eu não entendi. É a tropa do Black, pô. Que isso, padrão. Eu tô porque... Até o convidado que veio aqui hoje veio de preto, a gente combinou nada, irmão. 85% do meu guarda-roupa é black. É black, Então, é, né? claro. E para fazer esse episódio com a gente, nosso convidado Juan. Craque de bola e faz os craques virar Faz também. craque. Virar Eu tô craque, acreditando entendeu? nesse funil. Porque esse funil é pesadíssimo, irmão. Ele vai ter que fazer você ganhar aquele jogo pra gente acreditar difícil, também. né? Mas ele vai conseguir, com certeza. Vou trabalhar pra isso. Beleza, irmão? Tudo trabalhar. certo? Tudo certo. Aqui, Juan Alvarenga. Alvarenga. Juan Um Alvarenga. homem. Fortalecer, né, Maguinho? Pô, Esse Alvarenga não é pra qualquer um, não. Né? Eu botei lá no meu WhatsApp, tá Alvarenga Fute. Aí, ó, pronto. Alvarenga É Fute. isso. Rua tem um monte. isso. Juan, Isso aí, Aí, isso aí. Onde você veio se arrumar aqui, cara? O que aconteceu Cara, que você arrumou aqui nesse lugar aqui de maluco? Aceitei o convite, né? Feliz pra caramba estar com vocês aqui. Venho acompanhando já o trabalho. E é um prazer, uma honra estar aqui. Vamos trocar uma ideia, bater o papo sobre futebol, sobre esporte. Outras coisas aí também. Botar Você tá treinando esse camarada aqui, né? Rapaz, Você acha que ele tem o dom pra conseguir... Cara, dom é difícil falar, não dele, né? Mas eu preciso conhecer um pouquinho mais, papo reto. há mais tempo, né? Porque pra gente ele poder quer que eu falar. invista um dinheiro nele lá. Eu preciso de um vídeo profissional. Eu Se vou vale a nisso. pena, realmente. Ó, pode colocar Mas o assim, dinheirinho que eu te confesso que ele me surpreendeu positivamente. Ah, é? Aí, ó. Aí, Tem ó. algumas coisinhas pra gente trabalhar, né? Aham. Pulmãozinho, Principalmente né? ele, a cabeça, Pulmãozinho. né? Mas eu acho que a gente vai alcançar esse objetivo aí. Vamos, Com você muito vai chegar lá. trabalho. É muito emocionado jogando? Isso aí ele é, né? Tem que segurar um pouquinho. Eu Esse falei aqui com ele. canhoto que só joga pro lado assim. Mas não é sei. Mas Azul, mas hein? não é isso não. A gente Tacar tem pra que colocar. esquerda e... E se ele marcar a sua esquerda, você vai sair pra onde? faz mais Sai do nada. campo. Pra direita. Ah, vai, cai. Essa é a ideia que a gente tem que trabalhar, né? Não, vamos trabalhar, Colocar um pouquinho chegar de a 100%. variação no jogo aí. Tô contigo. E tamo junto. Tem quanto tempo o jogo, João, ainda? Pro jogo? É, pro Um jogo. mês. É Um dia mês? 17 de setembro. Um mês dá pra fazer isso que o garoto virar? rapaz? Cara, dá pra gente trabalhar bem. Todo dia. Né? Todo dia. Duas vezes por dia. Assim, a gente com mais tempo de trabalho, fica mais fácil, né? Mas a gente tem pouco tempo, mas ele já tem uma memória muscular bacana, um cara que já é ativo. Já jogou bola antigamente. A gente... né? Então tem essa... ele falou, né? Falou, né? Você fica muito na Tudo conversa. pra pegar né? um Já esse tem cara essa aqui. porra. Tem que ver o material, né? Tem que avaliar o Mas material. é isso que eu ia perguntar. Traz o mano. release aí, traz o release, né? Pra gente ver Pô, alguma coisa. chegou o Drummond pra você, vou lá, vou disputar, já entrando no seu trabalho, Sim. já, entendeu? De coach, é coach, né? Cara, então, na verdade... que a gente hoje, chama o seu Então, trabalho? hoje eu tenho feito... Eu nomeei, né, o meu trabalho como uma gestão 360, assim, da performance do atleta, porque eu tenho estudado e me capacitado para tentar fazer uma manutenção ali do trabalho em todas as áreas, né? Parte técnica, parte tática, física e até mental, né? Eu tô terminando uma pós agora em desenvolvimento de pessoas, já visando isso aí. Então... já imaginando a pergunta do Maguinho, né? Que é essa primeira Calma que tem duas. avaliação, não era isso talvez que você ia falar? Não, eu acho que é isso. Chegou o Drummond, né? Pra você não conhece e tal, ou uma indicação. O que você chega pra ele e pergunta mesmo? Ou você quer ver? Eu quero disputar X1. Aí você pergunta, já joguei bola. Você tem que ver o vídeo ou acreditar no cara? Não, então, na Fazer um realidade, teste aí. todos os meus atletas e alunos, todos são do futebol, né? Seja amador ou profissional, seja base ou na ponta dos cascos lá. Então, a primeira coisa, quando ele veio me perguntar, né, do trabalho, se eu tinha interesse e tal, eu perguntei: você já joga futebol? Você faz alguma atividade? Porque para mim, começar do zero um trabalho desse com um mês é inviável, né? E aí ele até falou da oportunidade, né, de foge um pouquinho da minha área de trabalho, né, que eu trabalho mais com rendimento, que são atletas de clubes. Porém, eu aceitei o desafio, achei um desafio bacana, né, porque por ser um trabalho, um jogo individual, a gente consegue mensurar melhor, né, os resultados. Então, a primeira coisa que eu falei no primeiro treino, ele é prova disso, sentei com ele e falei: cara, você quer mesmo?
Porque se for só para vir para campo, treinar e ir embora, que para mim não vale. Porque assim, o dinheiro para mim é importante, né? Eu tenho 2 filhos, tenho uma esposa, tenho minha família. Mas o resultado também, né? Exato. Claro. Assim, o mais importante é o que a gente quer alcançar e como a gente vai chegar lá. Então, ele falou, não, o que você falar aí, cara, eu vou tentar fazer e tal, dentro das possibilidades. E vão para cima. E a gente está tentando construir um trabalho bacana, né? A gente está aí na primeira fase ainda das atividades, mas tá bacana, tá legal o trabalho, tá? Tá ótimo. Aí, é só a minha segunda pergunta complementar é a seguinte: se ele falasse, não, nunca joguei bola, um cara lá da minha empresa me desafiou. Quero botar um shape legal. Não. O cara lá me desafiou num pra um. Que pegar o básico. E eu quero ganhar. A gente apostou 10 mil e tal, você vai ganhar 5. Cara, você pega esse desafio? Então, de um cara que nunca jogou bola na vida? E aí foi o que eu falei pra ele. Tem que valer a pena pra mim. Como qualquer outra profissão, eu preciso avaliar, né? Como eu fui bem sincero para ele quando ele falou da situação da divulgação lá, eu falei, cara, foge um pouquinho da minha área de trabalho, mas a gente pode tentar ajustar alguma coisa. Então, precisaria valer a pena. Financeiramente, a oportunidade, sendo bem transparente. Porque se for vão, pra mim não dá. Não vale, né? Não vale. Falei, mano, vale. É uma parada grande, entendeu? É um desafio grande. É a primeira vez que eu faço. Eu joguei bola, não sou nenhum retardado no futebol. E foi referência, mano. Foi referência. Quem é o 01 aqui do estádio? Mano, tem um Juan aqui, esse cara aqui é da onde? Vila Velha? Aí eu puxei o Instagram. Aí cheguei pra outro. O quicando a bola assim na minha frente, assim, velho. Não, porque assim, cara, é o nosso nome que tá em jogo, né, cara? Do mesmo jeito aqui. Lógico. Você não vai trazer qualquer pessoa aqui. Por isso que eu fiquei honrado de ser convidado. Né? Lógico. Então, eu não sei porque eles me trazem pra cá. Depois te explico. Mas, cara, assim, a gente tem muitos. Eu tenho muito. Graças a Deus, hoje a gente tem uma demanda alta de que procura o nosso trabalho. E às vezes a gente, principalmente na base, a gente tem muitos pais que às vezes não conseguem avaliar, né? E eu indico outros profissionais, né, que pegam esse tipo de trabalho, dá uma base lá desde o início. Mas hoje eu não trabalho mais com essa primeira etapa, né? É lógico, tem momentos e alguns desafios que às vezes vale a pena você aceitar até para se provar, né? Sim. Mas, respondendo a pergunta de Maguinho, se a gente tivesse mais tempo e fosse uma situação que eu considerasse válida, eu pegaria, mas tem que valer a pena. Lógico, sempre. Sheik árabe falar, eu quero que meu filho aprenda a jogar futebol. Não, aí vamos pra aprenda, né? Nunca jogou na vida, mas ensina ele, pelo amor de Deus. Branco, onde sabe. A gente iniciou pelo sua atual carreira, né, que esse preparador físico aí desses atletas, mas como você começou lá atrás, eu vi que você jogou bola, sim, você foi jogador, para chegar nesse ponto hoje de ter um know-how de conhecimento de jogadores, de atletas que hoje estão na Itália, né, em outros países, sim, né? Você começou onde? Como é que você começou a sua jornada no futebol? Assim, se eu for falar da minha carreira toda, eu fui o andarilho da bola, né, cara? Aí é rodado, mas assim, mais um andarilho feliz. Sempre fui um cara muito, como eu falei agora, muito contente com as minhas conquistas, onde eu fui. Acho que o futebol me ensinou mais do que qualquer faculdade. E assim, falando do meu início, cara, eu iniciei na escolinha do Cefa, na Glória, que é onde a minha família, a minha avó, meu pai e meus tios moram até hoje, do lado da MUG lá. Da Glória aqui, ó. Eu morava ali, pô. Então, eu sou cria da Glória. Ali. Sim, atrás, na quadra de trás, a minha casa. Ano passado eu morei ali. Então eu comecei na escolinha da Glória com... Ia buscar a bola no mangue direto. Direto, no caranguejão lá atrás. Lá tem um manguezão. Com o professor Nego, queria até mandar um abraço pra ele. Dessas vases você sabe. O Maguinho é dessa época aí também, cara. Maguinho é um ano mais velho que eu, jogamos muito contra. E com o professor Nego lá, que inclusive foi um dos melhores treinadores que eu tive, assim, nas escolinhas, cara sensacional, mandar um abraço pra ele aqui. Tá com um trabalho bacana também lá em Alvorada, Isso né? que eu ia perguntar, onde tá nele? Tá com um projeto social lá em Alvorada, bacana. Qual que é o nome? Do projeto social, não sei. Não sabe, mas eu sei que é lá na área dele. E me manda mensagem sempre, um cara que me ensinou muito, assim, no meu início. Comecei no Cefa, cara. E aí depois também passei pelo Camisa 10, né? Nosso saudoso Paulinho Cabeção. Apanhei muito do Camisa 10. Nossa, fazia panelinha. Você tá louco? Que time era aquele, velho? Tá louco. Rolava panela. Eu acho que eu tomei 10-0 uma vez no Camisa 10. Não, a gente fazia bons times. Mas era um time quando muito a gente falava que forte. jogou do Camisa 10, a gente ficava mal, velho. A gente ficava mal. Então, quando o Cefa acabou, aí eu fui pro Camisa 10. Eu tinha uns 11 anos. Aí depois fui pro Santa Cruz, né? Que hoje é CTCE, do Cosme Eduardo. Também só fazia timão. A gente fez
Ali a gente fez história aqui, cara, né? Nas categorias inferiores. Inclusive, dali, acho que pulverizou um monte de Muita jogador, gente, né? muita Ramon, gente. né? O Ramon, Raine passou por lá. O Dilma, meu primo, jogava no Salvive, que é dali também, de Vila Velha, né? Jogou no sim, Salvive. enjoado, Tinha sim. muito time ali, Vila Velha. Joguei muito né? contra o Salvive, né? E o Salvive tem até hoje, cara. Tem até Tem hoje, muito sim, aluno eu do vi, Salvive. você lá transmitindo o jogo Salvive esses dias, né? Os moleques. Salvive só tem craque, pô. Eles têm uma base há muito tempo de formação, assim. Eu né? lembro, eu via meu primo treinar lá, os moleques Sim. bons já na época, 15 anos, 16 anos. Tem muito assim. aluno do Salvive hoje também. E, cara, foram essas 3 escolinhas que eu passei, assim, que eu fiquei mais tempo, né? E aí, com 14 anos, eu tive a oportunidade de ir pro Cruzeiro, né? De Minas. Fiquei ali pouco mais de um ano, mas também foi onde eu vi realmente o que eu queria. Uma experiência muito boa, joguei com muita gente boa, assim, né? Alguns atletas... O Thiago Heleno, zagueiro do Atlético Paranaense, né? Na época o Kerlon, que era sensação aí, o Foquinha. Esse foi um dos melhores jogadores que eu joguei na base. Não, quando ele iniciou, era Fenômeno, jogando, moderno. Mas as lesões atrapalharam muito ele. É meu amigo até hoje, mora nos Estados Unidos. Mas foi, assim, uma experiência boa, né? E aí, é o que eu falo, que o esporte ensina muito, mas vai de como a gente enxerga as oportunidades. Então, ali eu fui dispensado, né? Na verdade, eu saí assim porque eu não vinha jogando muito, não era muito aproveitado. Mas o que eu poderia levar para o lado negativo, eu levei para o lado positivo. Às vezes as pessoas desanimam com esses nãos, né? E foi onde eu vi o que eu queria mesmo. Falo, cara, é isso que eu quero. É o futebol que eu quero para minha vida. Então, eu sempre almejei viver do futebol. Eu sempre falei isso dentro de casa. Mãe, eu não sonho em ficar rico, eu não sonho em jogar no Flamengo. Lógico, se vier, eu tô feliz da vida. Mas o meu sonho era viver do futebol, daquilo que eu comecei lá na Glória, na rua, brincando, na travinha. E, cara... Que é o que você sabe fazer, né? E até hoje, cara. Então, eu comecei lá com 8 anos, eu tô fazendo 36. É minha profissão. Tem gente jogando com 36 ainda. 43 pra caralho. Mas Fábio é goleiro, né? E o futebol, esses nãos aí, cara, que não foram poucos, tive muitos na minha vida, principalmente nas categorias de base, me ensinaram muito a ser o que eu sou hoje, né? Dentro de casa, como profissional, e talvez passar essa mensagem para os garotos mais novos, para as pessoas que sonham em alcançar o topo lá do futebol, que a gente sabe que não é fácil. Um grande exemplo de não que tomou a vida toda foi o Cafu. Exato. Né? Ele fala sobre isso, tomar mais de 10 não na base. A gente tem agora o John aí, cara, que eu tive a oportunidade de trabalhar. Não sabia que ele era capixaba, Boa Vista. Craque de bola, jogador acima da média. E eu falo, não é porque eu trabalhei com ele. E o Roberto falou que vai trazer ele aqui, John. Pelo potencial. O John teve 8 ou 9 dispensas na base, cara. E ele poderia ter desistido, né? Rapaz, joga muito bola, menos né, que isso, a galera já... E aí, no Palmeiras despontou, campeão de tudo, campeão brasileiro, campeão da Copa. Ele ia pro Cruzeiro, né? Foi pro Bragantino. Foi pro Red Bull, também proposta boa. Para Cruzeiro, ele ia numa barca boa também, tá? Boa. Pro ano que vem. O Bragantino, eles pegam esse moleque novo pra vender, jogar Exato. no time fora, jogar na Áustria. Projeção. Dá O uma Natan estrutura aí, maneira, né? Isso. Natan foi pro financeiro, Bragantino e foi pro Napoli, né, cara? Ali é financeiro, meu. Natan arrebentou também. Aí você começou de Cruzeiro e tal, e... Como você falou, você rodou muitos times. Rodei, voltei base. aqui pro estado, joguei aqui na Desportiva, joguei no Rio Branco de Venda Nova, foi onde eu encerrei, 2018. Fora 2018, 2018. Antes disso, vocês fizeram um time no Vitória. Você encerrou com 30 muito anos, forte. então? Fizemos, encerrei com 28 para 29. É a minha idade hoje. Então, cara, assim, Caraca, na realidade eu sempre fui um cara apaixonado pelo dia a dia ali, pro trabalho, né? E naquele ano, em 2017 para 2018, 2017, eu estive nos Estados Unidos. 2018, quando eu voltei, eu já voltei com isso de estudar para viver do futebol fora de campo. Então, eu já fiz um estadual aqui, já sabendo que eu ia encerrar. Eu tinha esse objetivo de fazer um campeonato bom aqui, antes de parar, porque eu tinha jogado na Desportiva 2 anos, fui campeão da Copa Espírito Santo 2 vezes, mas não fiz nenhum dos 2 campeonatos muito bons. Então, aquela vaidade boba, né, de, tem que provar. Hoje eu não tenho mais isso, mas... Eu falo, cara, eu tenho que provar que eu tenho condição de fazer um campeonato bacana. Então, eu iniciei 2018 com esse objetivo. Eu vou jogar o Capixabão e vou parar. Tanto que na semifinal que a gente perdeu pro Serra, no vestiário eu já falei, foi meu último jogo. Já comecei a estudar Educação Física e tô aí nessa batida até hoje. Pô, que massa, velho. Eu joguei Desportiva, Rio Branco de Venda Nova. O clube que eu me profissionalizei foi o Vitória. Maguinho me lembrou bem. A gente fez um Brasileiro Sub-17 muito bom. Muito forte. Em 2005, onde tinha Ramon, né, lateral esquerdo, Rodrigo César, que é o treinador que a gente estava conversando agora, Thiago Keller. Ramon, lateral esquerdo, esse que tá
Jogou no Flamengo, jogou no Corinthians, parou também. É Sport TV, tá na Sport TV, comentarista. Ele é comentarista. Tava comentando ontem o jogo do Fluminense. Isso, Ramonzinho. E aí o Rodrigo César, o Thiago Keller, o William Simões, que tá no Porto Vitória, teve no Fortaleza. Ferrugem, que tava no Rio Branco, jogou no Corinthians, no Sport. A gente fez um timaço. Daquele time ali, cara, 10, acho que jogadores tiveram oportunidade de sair pra algum time. Então, depois eu fui pra Copa São Paulo com Vitória, ainda jogamos contra o Vasco. Então, assim, aqui no estado eu tive uma passagem bacana, joguei ainda em 3 países diferentes, né? Joguei em Portugal, joguei na Turquia. Vamos chegar lá. Nos Estados Unidos. Então, assim, eu rodei bastante, cara. E é interessante, só complementando ele, que ele sempre foi esse cara assim, ó, meio capitão da parada, falar bem, portar bem. Se deixar, ele fica falando aqui, é tipo palestra, mano, é sério. Não, a gente tem que bem cortar. incisivo, né? Faz certinho. E a gente fica prestando atenção no que ele tá falando. Só ele vai falando, ele só se envolve. Tem que me cortar, senão eu vou até lá amanhã. Desde moleque dentro de campo, falando, não sei o quê. E tu pegava faixa? Eu fui capitão muitas vezes. Muitas vezes. A liderança vem da pessoa mesmo, né? E assim, direto na roda, não tem aquela roda antes do jogo, o capitão fala, não tem gente que fala, rapaz, vamos jogar contra a Maguinho, tem que marcar ele. Ah, meu Deus. Se der brecha, não dá brecha. Eu falei, uma palavra maneira que ele falava lá, né? Vamos dobrar a marcação do Maguinho. Dobra a marcação do Maguinho. Senão ele vai. E tu jogava de quê, mano? Jogava de lateral direito e volante. Na verdade, esse meu início foi engraçado, que eu era atacante, cara. É mesmo? Atacante. Sub-17, tá falando? Não, no antes 11, 12, 13. E no 12 e 13, cara, eu tive a oportunidade de jogar na categoria de cima, de lateral, porque eu queria jogar, né? E eu era reserva. E aí foi pintando as oportunidades na lateral, eu nunca mais voltei pro ataque. Aí depois comecei a jogar de volante. Foi as 2 posições que eu joguei mais assim na minha vida, foi lateral e volante. Mas até 12 era camisa 9, goleador, cara. Caraca, eu acho que passa muito por isso. A pessoa cresce e muda. Tipo, eu tive essa experiência, vou até falar, nunca falei, porque o João não acredita que eu joguei bola. Acredito, que isso? Não acredito que eu joguei bola. Mas com 11, 12 anos, eu tinha 1,55m, 1,56m, sacou? Véio? Jogava de ponta direita, eu correria da porra. Com 14 anos eu tinha uma altura que eu tenho hoje e fiquei desengonçado. A gente conversou sobre isso lá no treino, né, que tinha o menor que perdi muito porque eu fiquei desengonçado. Juro pra você, eu fiquei magrelão, com 65 quilos, com 1,85m. Então, a gente trabalha... Hoje eu trabalho com a base, né, cara? E como eu falei, estudei bastante, vivi. E a gente prega muito isso, de até os 13, 14, 15 anos... rodar bastante o garoto nas posições para ele se conhecendo, porque a gente não sabe o nível de maturação do atleta. Então, às vezes, o cara é grandão, lá no 10, 11. E aí ele joga a vida toda de zagueiro, porque ele é grandão. Quando chega no 15, assim, ele ficou baixo. Ele tá do mesmo tamanho da galera. E aí, como você vai ensinar um garoto de 16, 17 a jogar em outra função? É muito difícil. Então, os clubes grandes, o Palmeiras, o Flamengo, eles já trabalham com essa ideia de rodar, com 9, 10, 11 rodar. E aí eu falo que como lateral, eu era considerado um lateral habilidoso, assim, né? Técnico. E eu ligo muito isso a ter começado no ataque. E intencionalmente eu fui formado um lateral ofensivo, vamos dizer assim. Então hoje os clubes fazem isso com intenção. Na minha época foi sem intenção. Eu era atacante, fui para lateral, então eu trouxe um pouquinho do que eu fazia no ataque para lateral. E já pegando o gancho aqui, só para eu concluir esse raciocínio do Maguinho que ele falou de liderança, para eu poder falar um pouquinho também de como eu me encontrei nessa parte. Eu nunca fui o cara mais talentoso. Eu distante disso, né? Eu sempre joguei. Todos os times que eu passei, eu sempre jogava, porém eu nunca era o mais talentoso. Se fosse escolher ele no Parâmetro, talvez eu seria o último a ser escolhido. Mas eu sempre tentei compensar esse talento na vontade, na imposição, no querer melhorar, no querer evoluir. E eu fui ganhando meu espaço dessa maneira. No extracampo ele era foda também. Na liderança, era o cara na imposição. Era o cara de grupo. Então, e aí... resenha, liderada. Porque eu fui ter posição de destaque depois de velho, cara. Mas tem muito hoje em dia esse cara que não sai do clube, tá lá 3, 4 anos, nem joga, mal joga, mas ele tá lá porque o vestiário é bom. Eu jogava, mas eu tô falando de você. Mas eu não era, nunca fui o craque do time. Tipo, escolhe os 3 melhores desse time. Nunca era. No recreio você não era no primeiro... Não, no recreio sim. No recreio eu era o primeiro, mas no alto rendimento não. E aí eu fui ter posição, tipo, ganhar um prêmio de melhor jogador, melhor lateral, artilheiro. Inclusive o Maguinho já me deu um de melhor jogador. No Varzap lá em 2017 eu ganhei. Melhor lateral. Foi depois de velho, né? Porque aí eu fui ganhando mais casca, fui ficando mais experiente. Mas tudo isso, essa parte da liderança ou da imposição, me ajudou muito a forma que eu enxergava. Como eu não sou mais talentoso, eu preciso trabalhar mais. Só corrigindo essa fala dele, que é muito importante.
Eu não dei nenhum título pra ele, foi eleito. Porque, meu irmão... Você entregou, Na moral. Na foto tá você, irmão. Eleito o melhor lateral da várzea no Varzap. Só que ele foi eleito, porque isso é uma polêmica até hoje, mano. Você falou dessa votação da... Melhores do ano Varzap. Foi top. Couro comia. Baita evento. Tipo, gente me pegava assim na rua, parava, mano, ó, é isso e aquilo, você vai votar. Eu, não sou eu que voto e tal. Sim. Aí explicava... assim... Quase uma máfia. Eles achavam que a gente cinquentão aqui pra tal moleque atrás. Isso aí, já que a gente decidia, não, e era aberto. Tu fez teu pé de meio, então. Naquele ano a gente ganhou coisa pra caramba também, cara. Pô, Tinha que ter... Qual time? Esgueira Neves. Meu Thiagão, pede pra Beth trazer uma água pra nós lá e um cafezinho, por favor. Aquela aguinha vai cair bem. Valeu, meu brother. O início foi esse e tal. Mas eu quero chegar nessa parte porque você teve uma carreira agora, depois que você parou muito cedo, cara. E você começou a treinar, pegar essa galera pra treinar, estudou pra isso. Sim. E você tem uma galera que passou na sua mão, porque eu achei muito interessante isso, entendeu? Eu acho maneiro. Eu acho maneiro. Pô, o Rani teve aqui semana passada, um brother seu, o Aloysio Chulapa, o Natan, o John. Sim. Enfim. Como é que essa galera chegou até você? Foi quando você era jogador, você acabou conhecendo? Cara, então, são gerações diferentes, né? O Rainer é da minha geração, o John, o Natan já são mais novos. Muitos anos mais novos. Muitos anos mais novos, né? O Natan é 23, 2001, John também 2002, 2001. E como cara, então, na realidade, foi o trabalho, cara. Assim... Pra te falar a verdade, com o John eu já conhecia ele desde novo, mas não tinha muita relação. Então ele me procurou, falou, pô, eu tô indo de férias aí, cara. A gente, como eu falei, eu já conhecia ele, né? Mas nunca tinha trabalhado com ele. Ele já tava no profissional, mas a gente teve um encontro, eu fui fazer a licença da CBF, a licença B em 2022. Ele tava no Sub-20, e aí a gente fez algumas matérias no CT do Palmeiras. E aí ele foi lá, me deu uma moral, né? Ele tava no 20, a gente foi no estádio assistir um jogo, porque eu também conheci o Luan Garcia, zagueiro, que é daqui também, né? Também me deu uma moral do caramba quando eu estive lá. E aí depois disso, ele me mandou uma mensagem no final do ano, falou, cara, eu tô indo de férias e, pô, tô acompanhando o seu trabalho, queria trabalhar com você esse mês aí, né? E, pô, pra mim foi um prazer, cara, um garoto simples, muito trabalhador. Eu falo que, isso que tá acontecendo com ele agora no Red Bull, não sou Deus, mas eu já sabia que iria acontecer. Porque ele trabalha muito, Então, o John de 25 dias de férias, ele treinou 21, cara. Então, um garoto de 20 anos, 21. Pô, todo mundo aqui já teve essa idade. De férias. O que você vai querer fazer com 20 anos nas férias? E com dinheiro, né? Isso que esse é o pior de tudo. Então, você querer. Esse aqui ia dar certo. Não dá, E eu falei, John, calma, cara, paciência. Na hora que caminhar as coisas, você vai ver que com essa mentalidade, com a sua idade, não tem como dar errado. E aí, 3 jogos, 2 gols no Red Bull. Já tá colhendo... Jogando bem, Kai. Ele joga muito. Ele é muito rápido, mano. Ele é filho de um cara que é fenomenal aqui no Espírito Santo também, Marcelo Pelé. Foi artilheiro de tudo aqui. Sabia, não, cara. É brabo. Tá no sangue. Mas tipo não é à toa. Já vem hackeado. Exatamente. Não sabia, não. Então é uma evolução Digimon evoluída aí que vem de... Tem tudo pra ser um moleque, assim, nível altíssimo. Ele tem pra chegar muito longe, cara. E eu vejo o estilo dele muito do Rivaldo. Eu vejo. É assim, o mesmo estilo de jogo. Então é muito moderno, cara. Ele marca, ele joga, ele pensa, ele pisa lá na área. E ele é explosivo também, Exato, né, é confiança. O Vasco agora, eu já tinha visto a história dele, né? Falando do John, ele foi jogar contra o Vasco agora. Ele também deu gol contra o Vasco. Fez o gol. Aí eu ficava vendo ele lá, tipo, aquela correria do caralho. Eu falei, meu Deus, eu carrega nada também, né? Ele carrega pouca coisa ali. Levinho, forte. Pô, mano, explosivo demais, mano. E os outros atletas foi tudo assim, cara. O Lianco mesmo, que foi o primeiro atleta assim. Você foi lá, né? Não, na verdade ele veio aqui, ele tinha voltado do Southampton, né? E ele tinha um pouco tempo para trabalhar, e aí foi o pai dele, o Marcelo, que me procurou. Eu não conhecia também o Lianco, a gente fez um bom trabalho, né? E Lianco é um touro, né, velho? Aquele ali, e trabalhador também, também. Muito dedicado, talentoso, assim, eu sou suspeito de falar, mas vai fazer uma baita de uma temporada no Atlético aí agora. E aí agora veio o Willian eu já conhecia, história bacana também minha com o Willian, porque eu era do profissional da desportiva. Ele era base, garoto, né?
E eu achava que ele nem lembrava de mim, e aí a gente trabalhando agora, ele falou, pô, cara, eu vi você lá no profissional, eu falava, quero chegar aí no profissional igual vocês massa, e tal. massa. E aí ele, vindo também de férias da Rússia, nunca mais tive contato com ele, tipo, 10 anos depois, foi a mesma situação, a gente falou que estava acompanhando o meu trabalho, que estava chegando, ia ficar alguns dias aqui. Hoje ele tá bem, capitão do CSKA da Rússia, Caralho, muitas propostas aí para sair, e o clube tá se esforçando para segurar, mas foi outro cara assim simples que sim, me deu muito reconhecimento também, a gente trabalhou junto. E o Natan agora que foi a mesma coisa, cara. Eu tive com o Natan uma vez, com o papo de 2 minutos, e me surpreendeu muito, porque eu não tinha relação nenhuma com ele. E ele também a mesma coisa, me abordou lá no Instagram, falou, pô, eu quero conversar com você, me passa o telefone. Eu passei, aí me ligou, falou, cara, vou chegar aí tal dia, né? Tem espaço pra mim aí na sua agenda e tal. Falei, pô, claro, tá louco? E aí outro cara assim, garoto, né? Que é novo, sensacional, cara. Garoto com potencial de seleção brasileira. Falo assim, sem titubear, ele com uma sequência, inevitavelmente vai ser convocado. Outro também, 23 anos. Bem, Nápoles, Champions League, condição financeira boa. Trabalhou as férias todas. Nossa. Vinha de Guarapari todo dia. Falava, cara, você quer que eu vou aí? Ele, não. Fala onde é melhor pra você que eu vou aí. E simples, humilde, que também eu vejo faz jogos enxergar. Ele sabe sair jogando. Tem não, até qualidade. Sacanagem. Qualidade. Ele é muito qualidade. Então, assim, essa galera do alto rendimento, cara, eu falo que foi Deus que colocou na minha vida, porque nenhum desses aí eu tinha intimidade ou tinha algum amigo íntimo com eles. Então foi assim, meu trabalho, cara. É isso que eu ia falar, foi meu trabalho. Tá fiz um trabalho ninguém assim. chegar em você do nada assim, tá ligado? Meu trabalho com a base aqui vinha sendo reconhecido, né? Mais de 30 garotos foram para clubes grandes. E aí comecei a estudar outras áreas e para tentar potencializar a minha marca, né? Sim. E graças a Deus tá caminhando bem. Na verdade, os caras chegam e falam, pô, tem um contato aí do melhor lateral da Várzea aí, aquele dia lá no WhatsApp, quero trabalhar com ele, que ele é bravo. Faz tempo. Você não tem vontade ou você não recebeu o convite para trabalhar como preparador físico de um clube? Assim... Cara, então, preparador físico nunca foi minha ambição, né? Na verdade, por isso que eu não gosto de falar que eu sou preparador físico, porque o que me deu essas oportunidades foi a parte técnica, foi a parte de campo. Então, eu tô mais próximo de um treinador do que de um preparador físico. É lógico, eu estudei muito para entender essa área. Eu quis falar preparador físico, mas eu quis falar, tipo, não ser o técnico do time, mas existe aquele Sim, existe auxiliar técnico, a comissão Sim. técnica, essas coisas assim, entendeu? Porque acontece, é lógico, eu preciso entender da parte física para eu controlar a carga, para eu direcionar o atleta. Igual eu falei, ele falou, eu fui malhar à noite. Eu falei, tá explicado por que você não me avisou nada, entendeu? Eu preciso entender, inclusive, sábado e domingo, ao vivo aí, eu tava em Valadares fazendo um curso voltado para essa área funcional, porque eu preciso estar pronto para observar. Falando de clube, cara, eu já tive muitos convites, né? Inclusive aqui do estado, assim, quase que mensalmente. Só que clube é uma coisa que hoje eu não almejo por conta da rotina, né? Eu joguei mais de 10 anos. Então você tem viagem, você tem concentração, você tem jogo fim de semana sempre. E eu tenho 2 filhos pequenos, do mesmo jeito que eu vi que a minha mãe não aproveitou a minha infância, a minha adolescência, eu não quero passar por isso. Então hoje, graças a Deus, eu consigo fazer os meus movimentos. Eu sou o meu patrão, então o que me distancia do clube é a rotina. Então, eu tive convites, né? Sou grato, fico feliz, mas hoje não é um objetivo trabalhar em clube. Entendi. Você viajou bastante também, né? Viajei, cara. Turquia, Estados Unidos, Portugal. Portugal jogou, você também teve alguns convites para jogar, fazer alguns jogos pela seleção. Seleção que a gente fala assim, como a gente pode falar daquela seleção que você jogou? Cara, aquilo era ali, mais um jogo festivo, assim. Cara, foi um evento, né? Na verdade, aquilo ali, eu também falo que foi a mão de Deus na minha vida, porque eu nunca esperei estar no lugar daquele, com aquelas pessoas, da maneira que foi. Eu vivi um momento ali muito difícil da minha vida, né? Desempregado, sem clube, treinando sozinho, direto, assim. Por isso que eu sempre falo para os meninos que sempre tem alguém te vendo. Independente, às vezes os amigos, o nosso entorno quer colocar a gente para baixo, até na função de vocês, né? Eu conversei muito isso com o Maguinho já nessa época do WhatsApp, que ele falava que é muito fácil aplaudir e tal, mas às vezes não tem quem patrocine, quem ajude. E eu trago isso pro futebol também, porque aconteceu comigo. E aí um cara, que jogou comigo, sei lá, 10 anos atrás, olha que situação, uma situação que pros outros às vezes parecia que era
o fundo do poço, treinando sozinho, sem clube, era o que ele queria ver. Juan, eu preciso de um jogador que esteja bem fisicamente e sem clube. Aí eu, como assim, cara? Cara, a gente tá falando sem contrato. Aí eu tô vendo seus vídeos aí treinando na areia, treinando na academia. Cara, hoje eu sou gestor, né? Eu sempre gostei do seu jeito, né? Da sua dedicação. E a gente tá levando uns 5, 6 atletas para compor um grupo nosso um pouco mais velho para algumas viagens, representando o Brasil. Só que ele não me falou mais nada. Ele Um grupo. Então, ele não entrou em detalhes. Ele não entrou em detalhes. Ui, tá lá junto. Você tem interesse? Eu falei, cara, não tinha nada, eu tava morto. Eu falei, eu tenho. Ele falou, então me manda o seu passaporte, seu DVD que eu vou mostrar pro pessoal aqui. Cara, passou 2 semanas ele nada. Aí eu falei, isso aí é mais uma resenha de bola que não vai dar em nada. E aí ele me aparece, falou, Juan, seu nome foi aprovado aqui, vou te mandar um contrato de prestação de serviço para você assinar, para você viajar com a gente em abril. Isso era tipo janeiro. Cara, quando ele mandou o contrato, tinha a delegação que ia viajar. E tava lá Dunga, Rivaldo, Edmilson, Viola, Paulo Sérgio. Aí eu, cara, não é possível que isso aqui é verdade. Isso foi quando? Isso foi 2017. E aí minha mãe tava comigo, aí minha mãe falou, não conta isso pra ninguém, porque se der errado vão falar que você é mentiroso. E eu, tá tudo certo. E a minha fase era tão ruim que ele falou bem assim, Juan, a cota da viagem é de $1.000. Eu achei que eu tinha que pagar. Eu falei, cara, eu não tenho esse dinheiro não, velho. Aí ele, não, mas você vai receber pra ir. Aí eu já ajoelhei, glória a Deus. Aí eis-me aqui, senhor. E continuei treinando, cara. Eu falei, cara, se Deus me colocou nesse lugar, é uma oportunidade que eu preciso abraçar. E aí, cara, cheguei lá no aeroporto no Panamá, que eu encontrei os caras. Tudo sósia. Aí eu, imagina. não é possível, sósia do Rivaldo. Aí foi chegando Amaral, Edmilson, Dunga, eu falei, rapaz, tô com os caras mesmo. Amaralzinho, resenha. Fizemos até um vídeo pro WhatsApp na época, eu mandei. E lá, cara... O WhatsApp já existia essa época. Já, tava bombando, cara. Bombando? Até cria. Cara, lá foi sensacional viver com os caras ali, conviver. Foram 8 dias que eu vou levar pro resto da vida. E de lá, cara, como eu falei da oportunidade, a gente tinha um jogo no estádio e alguns eventos, né, beneficentes. E esse jogo eu falei, cara, é jogo beneficente, mas eu vou dar a vida, bicho. Quero nem saber. Você foi contratado pra isso. Ele perguntou pra correr pros caras, né? Pra correr pros caras, né? Rapaz, a gente no jantar, depois do jogo, o Edmilson, pentacampeão, né? Barcelona, Vila Real, me abordou e falou, Juan, você tá jogando, cara? Eu falei, não tô jogando. Eu tô querendo parar. Eu já tô alguns meses desempregado e tal. Ele falou, rapaz, você não pode parar, não. Você tá bem, você tá voando e tal. Você me autoriza a mexer alguma coisa pra você aí? Eu falei, pô, Edmilson tá me perguntando. Segura um pouquinho aí, Edmilson. Aí ele, cara, você pensa em alguma coisa de salário e tal? Eu falei, com a indicação sua, não quero nem saber o salário, eu vou. Bora, acima. E aí ele, beleza, um dia depois ele me abordou no hotel, falou, Juan, ó, a gente ia pro Líbano depois. Ele falou, cara, infelizmente você não vai conseguir ir pro Líbano, pode falar com o Jeff aí, que era o CEO da viagem, né, o executivo-chefe da delegação, para trocar sua passagem, que você precisa estar terça-feira nos Estados Unidos. Consegui um clube para você lá. Aí eu falei, não é possível, cara. Que loucura, cara. Desde criança eu sonhava ir para os Estados Unidos, passear e tal. Cara, Deus me colocou lá, morando em Los Angeles, jogando futebol. Qual time? Eu joguei no Golden State Force lá na época. Caramba. E aí fiz um gol lá, que foi o gol, foi para a disputa do gol do ano na época. Saiu aonde? Saiu aonde? Duvido, velho. Que é golaço, bicho. Ele mete lá na gaveta. Sempre na aprovação, cara. Deus me exaltou, mas assim, sempre me entregando e me dedicando. Então, dentro dessa história que você me perguntou aí, vieram 3. Irado, que foi uma atrás da outra, entendeu? Irado. Não, essas pingadinhas não foi pra aqui, beleza, já tá maneiro. Aí vem o outro cara, sim. Graças a Deus, e o principal, que eu falo de Deus porque um cara que nunca me viu na vida, Edmilson. Não tem outro. Te vi jogando lá a primeira vez. Mas eu acredito que tenha sido isso com a mão de Deus, claro, cara. Porque óbvio. O que eu tava fazendo lá, velho? Com o Rivaldo, com o Dunga. Os caras quase 50, mais ou menos, aí jogando bola. Fora a história, né, cara? Joguei com o melhor do mundo. Tem uma foto, cara. Tem uma foto. Viola, velho. Viola deve ser uma figura, aquele cara. Amaral, não tem ninguém que bate. E você dividiu o quarto com alguém ali? Cara, na época eu fiquei com o Chiquinho, se eu não me engano, no quarto. Foi com nenhum desses. Do Chiquinho?
Jogou no Fluminense. Jogou no Inter, jogou no Palmeiras. Rapaz, igual E a galera lá, lembra tipo assim, abraçou legal. Pô, tá maluco. total. É o que eu falo sempre, cara. O Ronaldinho Gaúcho tem um corte dele que viralizou falando que o cara que é ruim de bola é o mascarado, é o nojento. Eu falo que na vida é assim também. Os caras que são de verdade, cara, dificilmente você vai achar um cara arrogante. Né? Os caras, pô, o Rivaldo, cara, o Amaral, os caras são sacanagem, velho. Simplicidade, o Dunga, que a gente viu Que a a gente acha que é imprensa meio massacrar. Cara, o cara é marrentão. simples pra caramba. Tem uma foto, cara, a gente na mesa, né, que a gente tomou café, tipo, eu, Rivaldo, Dunga e o Chiquinho. Não, aí o David, que trabalha comigo hoje, ele não tinha visto essa foto. Ele falou, Juan, isso aqui tem que estar na sala da sua casa. Tem, Eu mano, falo, no mínimo e da tá no meu cozinha, Instagram né, lá, pô? cara. E foi assim, não foi, senta aqui pra tirar foto. A gente tava ali tomando café, os caras sentaram na maior simplicidade, cara. E Maneiro. perguntava as coisas, que eu sempre fui um cara, assim, de questionar pra aprender, né? E aí o professor... sempre tentando tirar alguma coisa. Porque os caras, pô, melhor do mundo, o outro treinador da seleção em 2 Copas. Errado, sério, você fica quieto, Alguma coisa eu posso extrair, entendeu? Então, cara, são coisas que... essas coisinhas me ajudam a ser o profissional que eu tenho tentado ser hoje. Você contou pra gente essa história, conta pra galera aqui, lá na Jamaica, que você viu lá do patrocinador KFC. Sim. Que eu achei muito legal. Maneiro. Acho legal Isso você aí, contar cara, isso aí. foi loucura, assim, eu já falava o inglês básico, assim, né? E a maioria da delegação não falava. E eles sempre pediam para eu traduzir o que os menininhos estavam falando e tal. Eu não era fluente, mas eu falava direitinho. O inglês jamaicano é Não, quase e aí, cantado os caras, né? e aí, cara, a gente foi fazer uma clínica, tipo, uma clínica de futebol, nesses campos assim que a gente só vê na televisão, cara, que não é um campo, é um terreno abandonado, galera com uma bota a trave bola. pintada na parede, porque lá não é igual aqui. Eles não têm campo society na rua, eles não têm quadra. Cara, é tudo adaptado. Tanto que o patrocinador do evento, na altura, doou um campo sintético para eles lá ia construir. E a gente fez a clínica com os meninos, né? Ensinando os garotinhos. Eu tenho essas fotos, tudo. Ensinando os menininhos lá. E, tipo, já tava sendo um momento, assim... Fantástico. Cara, toda hora eu tinha vontade de chorar, Maguinho, te juro. Toda hora eu ficava emocionado, vendo os meninos ali. Tipo, uma meia de uma cor, meia da outra. Um par de um tênis com outro par de Vai chuteira. pegando o que for Cara, vindo. loucura. E aí, quando acabou, o KFC patrocinava. Eles chegaram com um caminhão de frango, tipo um caminhãozinho pequeno, tipo uma Towner, assim. Com alimento, né? O frango e a batata frita. Cara, desesperador, as crianças. Tipo, tio, professor, eu posso levar pra minha mãe, posso levar pra minha avó? Cara, e aquilo ali, eu fiquei chorando, tipo, uns 10 minutos seguidos, cara. Vendo aquilo ali, pô, hoje eu tenho filho, 2. Imagina, né? Pô, cara, Porra, aquilo ali, loucura. mais do que a experiência esportiva, a experiência social que eu tive, eu vou levar pro resto da vida, cara. Eu nunca vou esquecer daquela imagem, nunca. A voz chega embargada, deu pra sentir. Pô, tá doido, cara. É porque é uma realidade diferente da que a gente Exato, tem. cara. Até a própria classe mais baixa daqui é diferente Exato, das de lá. com tá ligado? certeza. É outra, certeza. isso aí. É outra parada, é loucura. Com deve ser certeza. bem Então bizarro foi uma mesmo. experiência, assim, maluca, que eu não sei como eu fui para lá, na verdade eu sei que foi Deus, mas que tudo agregou na minha caminhada. Sempre que alguém vem aqui, eu sempre pergunto sobre isso. Aonde o futebol te levou, qual país que você conheceu, qual língua você sabe falar. Porque o esporte leva a isso, né? Dá essa oportunidade de pessoas Sim. que não têm, talvez não teriam oportunidade Sim, social para chegar tão longe. Eu né? tenho O uma pergunta esporte leva, melhor. Né? Sim. Vai, manda, Maguinho, vai. Pô, rodou tudo. Tá, mas assim, eu conheço há muito tempo. Eu queria saber, mano, a resenha, você nunca fala de resenha, ele sempre fala dessas paradas assim. Você foi de resenha, você não ia pra resenha? Ele parece ser mais formal. E ele era capitão, ele era o faixa, Não, pô. não, mas É. não. Então, Boa pergunta, Maguinho. Porque essa é uma curiosidade minha, cara. Boa pergunta. Não dava mesmo. umas farreadas, não Não, dava uma não, badinada. eu Vou fazer eu assim, vou- antes dele responder a pergunta, deixa a Bade vir aqui pra Boa, gente molhar, Bade. Molhar o bico. Com o quê? Entendeu? Não, o meu não, meu é assim, café. Meu é café. Vai- Leitinho é coisa Vai tua. ter leitinho. São duas perguntas, são duas colocações boas que eu preciso falar dessa e preciso falar dessa Tem também. que falar que eu quero ouvir. Todo mundo quer ouvir. Tem essa. muita resenha. Mas eu não gosto de entrar muito em detalhe, não. Eu vou falar de mim. Não vou falar dos outros. Veio, ela Já veio o leitinho. ela Dá ganhou. o leitinho aí. Preciso experimentar. Lá ele, hein? Tem copo do leite. Lá.
Esse aqui viciou. Esse aqui tá viciado Olha o leitinho, perigo, rapaz. caiu o leite no celular. Eu vou ficar no cafezinho, beijo. Muito obrigado, entendeu? Ei, qual que é a olhadinha que você dá? Não, aqui é o Aquela- cafezinho. Mas de repente quer o cafezinho também? Eu quero. É, Você ia viciar em café igual nós. Então, Deixa aí. baixar a porrada no jogo, ela tomar Mas leitinho. prova depois que Tá bom. Show. Obrigado, beijo. Pô, qualidade. Maltado. Qualidade. É culpa, ela, eu sempre falo, ela coloca algum tipo de Não, droga nesse negócio, Não velho. tem um Igual doce de negocinho leite. O pessoal volta aqui todo dia. Isso aqui tá, meu Deus do céu. Não, Esse aqui. aqui eles vezes vem aqui. Vou até dar ué, outra golada tem aqui, gravação hoje? Não, tem gravação não pra tomar um leitinho. Não, tem gente que Deixa nem na vem vida. cumprimento ninguém, não. Vou direto na Já vida vai ali. direto ali, já pega o leitinho, se vaza e vai Toma. embora. Eu falei, caralho, o Bagui teve aqui, velho. Só pegou o leitinho. Já era. Sacou? Tá nesse nível, velho. Vamos lá, pra gente não perder. Mas aqui, você eu acho. entendeu a minha pergunta? Entendi, Maguinho. Só rapidinho. O André fala que eu coloco droga, mas é só amor que eu coloco. É amor, Meu é amor. amor. Que isso propaganda aí. que Obrigado. você fez agora. Faz a pergunta de novo pra gente poder... Não, a pergunta é Vamos lá. sobre resenha. Porque jogador sem o pós, e às vezes até o pré. Tem alguns que gostam muito do pré. Mas um pré de resenha boa, beber, zoar, farrear. Todo jogador tem uma história. Entrega alguém. Não, você rodou pra caramba. Na hora, teve irmão. só com os cria. Pô, jogou várzea pra caramba. E eu não vi ele numa resenha. Pô, eu ficava olhando. Então, na realidade, na Várzea eu já tava na bênção, já tava tranquilo, já, Amém. entendeu? Aí, tá vendo? Ah, Já tava entendi. bem tranquilo, mas vou responder primeiro a dele, depois eu vou pra sua, que eu acho que é a pergunta mais importante, a representatividade do esporte Na pra sua mim. vida, né? Entendeu? Mas vou falar do Maguinho. Cara, eu costumo dizer isso, que quem me vê hoje, quem trabalha comigo, quem convive comigo, não imagina o que eu já fiz, o que eu já passei e vice-versa. Os caras que talvez conviveram comigo em algum momento ali da base, vou falar dos 17, 18 até os meus 20, 21, não foram muitos anos, mas foram 4, 5 anos assim que eu rasguei oportunidades, né? Mas que eu falo que foram oportunidades que construíram o homem que eu sou hoje, o pai, o professor, o treinador. Então, cara, eu vivi muita resenha. Eu tenho muita resenha, assim, com cara de verdade. Aí, ó. Resenha puxada. E todos esses momentos, essas vivências, assim, né, de extracampo. Em Porto Alegre, por exemplo, cara, eu cheguei no Inter de avaliação, né? Fiquei pouco tempo ali, mas tive a experiência de estar ali, treinei com vários grandes jogadores. Agora o Tite esteve aí com Fortaleza, foi um amigo que eu fiz lá. E, cara, ali o que a gente fazia ali na base era piada, pô. Tipo, era festa de segunda a segunda. Então, você sai de Vila Velha, né? Na teoria, a gente não tem um grande clube aqui, não tem esses holofotes. E aí você vai pra Porto Alegre, onde jogador de sub-15 é reconhecido no shopping, porque parece que... Tira foto no shopping. Não, nem... Pequeno. Cara, parece que... Eu não vou nem entrar nesses outros detalhes, né? Mas eles enxergam. Esse menino aí é do 15 do Grêmio, é do 17 do pô. A Inter. galera acompanha muito, pô. Então... Eu já acompanhei muito daqui do Espírito Santo, os moleques do Fluminense, lá no ó, isso aí é sub-17, promessa, sub-20. promessa, quem então. era. Imagina quem é de lá Sim. de Minas, de Rio Grande do Sul. Sim, O enfim. sub-20 do Flamengo chegar no Barra Eu falo Rio Grande do Sul porque lá é pesado, velho. Não, lá é pesado. Inter e Grêmio é pesadíssimo. Eu falo que o cara que não é ponta firme... Você nasce Cruzeiro, ou você nasce Grêmio ou Internacional lá. exato, Você é azul é vermelho naquele lugar, velho. Não, eu falo de sinistro. essa parte... Na verdade, clube grande, né, cara? Clube grande, um centro grande, as coisas vêm muito fáceis, assim. Balada, mulher, bebida. E isso até pra base, cara. Então eu falo que o garoto que não tem uma instrução, que era o meu caso, né? A minha mãe sempre me deu tudo, assim, em termos de educação. Né, de esforço. O meu maior exemplo de garra foi minha mãe, que me criou sozinha, né? Mas trabalhava o dia todo, então eu era uma criança, vamos dizer assim, vulnerável, sabe? Porque ela ficava o dia todo trabalhando e eu jogando futebol. Então, igual você vê os pais hoje, o moleque vai fazer um teste no Fluminense, o pai e a mãe larga tudo e vai junto. Falamos disso Cara, eu alguns fiquei episódios ali, atrás. todos né? os lugares que eu fui, minha mãe, meu pai eu nem falo, mas nunca foram, cara. Nunca foram. Sempre eu fui sozinho, eu e meus amigos. Então, as oportunidades vinham, até esses 17 anos assim, vamos dizer 17, eu nunca tinha bebido, cara. E aí eu vou tomar uma cervejinha com os meninos aqui.
daqui a pouco você tá entregue. entregue. Porque vem tudo fácil. Pro É muito inimigo, fácil. brecha. Aí Ainda vem- mais quando começa mais tarde, que também é o meu Exato. exemplo, tá Eu ligado? comecei Você quer ir, Cara, mas chegou um momento que a festa era mais importante do que o treino pra mim. Pra mim e pra minha geração. Pra mim e pra minha geração. Então, cara, a gente viveu... Tanto que o pessoal fala que essa geração 88, 89, 87 do Beira-Rio lá do Inter lá, foi a pior da história. Foi a melhor em termos de potencial, Mas se porque perdeu. saiu muito jogador grande. E foi a pior em termos de balada, de festa. A galera que chegou no alto nível é porque era de Quem tava verdade. nesse Cara, nível aí? tava o Ramon, como eu falei, Tite, Sidney, Pato, Tyson. Só... Nossa, Tyson disse que Tyson Tá doido. Muita gente. Porque ele atravessa tem a muita rua, qualidade. louco, né? Porque ele tem muita Não, mas qualidade. o Tyson teve os probleminhas dele extra-campo também, mas nunca foi de bebida. Eu acho que ele não bebe até hoje. Mas ele no gostava rock- de pagode e tal, mas ele sempre foi sossegado. Assim. Igual o Romário. O Romário nunca bebeu na vida dele, Mas sempre eu- foi da noite. Mas o Romário Entendeu? virava à noite. Virava à Isso noite. aí, pô. É isso aí. Como é que consegue virar a noite sem beber? E lá tem gente lá em que Porto consegue, Alegre, você vai. que entende blonde, olho azul, aí... Aí, rapaz, aí... Tem um bonde ali. Aí já que é uma entra no- aí já referência entra foda. O Blonde, você pensou que era uma boate, alguma coisa assim, depois Você entendeu? Isso que eu entendi. Ele Não, fala é. inglês, pô. Então, mas é isso, cara. Vem tudo muito fácil, entendeu? E tudo no sentido geral. E aí dali, eu vou falar 2007. Aí foi 2007, 8, 9, 10. Eu nessa batida aí, cara. E aí eu fui vendo as oportunidades sumindo, né? Mas você acredita que as oportunidades sumiam pelo fato do ritmo Cara, que você levava? também. No Inter, por exemplo, eu não vou te falar que eu chegaria no profissional, mas se eu tivesse sido um garoto um pouquinho mais Dedicado. focado, centrado, dedicado, com certeza eu teria caminhado um pouquinho mais Se ali. estabilizado mais ali na... Com certeza. É porque os dirigentes se perguntam, conhece esse moleque aí, ele Cara, gosta teve uma de vez- aprontar, ó, ele vai eu- aprontar. Eu O não pessoal tinha- fala, isso aí é pra um eu não homem. tinha Isso nem aqui é assinado pra um, o isso aqui não é pra contrato outro. ainda. Eu não tinha nem assinado o contrato. Como eu falei, eu tava em avaliação. Só que eu já era amigo dos meninos, né? E aí os moleques estavam na pegada, quebrando tudo. E aí o Pato tava no profissional, o Sidney tava no profissional, o Ramon já tinha subido pro profissional e descido. Eu de avaliação e treinando bem, o treinador, que era o Osmar Loss, que era referência na base, me abordou eu entrando no campo. Ele falou assim: Juan, você vem muito bem nos treinos, mas a gente já tá sabendo o que você tá fazendo fora. E eu vou te falar, você não é os Exato. meninos, não. Os meninos já estão aqui há tantos anos, contrato de 4, 5 anos, Pato nem com contrato 17 você tava no Mundial, tem. né? 17 tava jogando O Pato já Mundial. tinha sido campeão do mundo nesse ano. Em 2006 ele, É mesmo? ele foi. Caralho, que Então, doideira. e aí eu queria viver a vida dos caras sem ter Sem ter. Sem ter a bala na agulha, né? 15% da vivência, da experiência que os caras já tinham ali. Então, foi um momento da minha vida que me ensinou muito para aproveitar as oportunidades que eu tenho hoje e para passar para a garotada que trabalha. Hoje eu trabalho com mais de 300 garotos. Então, tem amigo meu que fala bem assim: Juan, cara, eu vejo o seu trabalho hoje, eu vejo e eu lembro de você lá atrás. Eu vejo que você viveu tudo isso para viver o que você está vivendo agora. E eu comecei a enxergar dessa maneira Massa, também. muito Porque eu massa. poderia enxergar pelo outro lado. Tipo, ser um cara frustrado, pô, fui no Inter, fui no Cruzeiro. Cara, longe disso, eu sou realizado. E eu falo assim, do fundo do meu coração, com tudo que eu vivi. Porque se eu não tivesse passado por tudo isso, quebrado a cara, aprendido com amizades, né, com influência, né, com pessoas que talvez me puxavam para baixo, que nunca acreditaram que eu poderia chegar num lugar bacana, eu não estaria colhendo o que eu tô colhendo hoje. Sabe quem teve a mesma conversa que você tá tendo aqui agora? Quem teve essa mesma conversa comigo, velho, foi Rigoberto, cara. A mesma, Sim, igualzinho Roberto, você tá referência, falando, ídolo. entendeu? Passou pela mesma dificuldade, vacilou pra caramba lá, Sim. perdeu um monte de oportunidade por causa de vacilo e tinha bola. Pô, o Roberto foi um dos tinha melhores bola, que eu vi aqui, sacou? cara. Tinha bola, Joguei entendeu? contra ele, joguei Podia com ser, ele. né? e podia ser um cara Com top, certeza. top. Mas não então, foi, esse cara. podia, que pra mim é a mesma coisa de você comparar os atletas. Ah, quem é melhor, Ronaldinho ou não sei quem? Ah, se o Ronaldinho... Esse podia, esse se pra mim não existe. Não existe. É igual Não meu joga. jogo falou A do gente Eric tem que Faria. trabalhar com o que aconteceu. Isso. Então, eu penso em propósito. Quando a gente fala de propósito, a gente não pode falar, se eu tivesse me dedicado, igual eu falei, é certeza que eu ia colher fruto lá no Inter? Não. Cara, Não, se não Deus dá pra quiser, saber, né, a partir cara? do momento que eu falo que eu confio em Deus, no propósito dele, eu tenho que acreditar que o propósito dele era esse que eu tô vivendo hoje. Que é o que você executa Exato, com não maestria, aquilo tá lá. ligado? Porque É. se ele quisesse, ele mesmo. Eu tenho um amigo que fez tudo errado e tá milionário E deu no futebol. certo, é. Então, é Deus, cara. É, Você Deus. podia ter se dedicado pra caramba no outro dia,
eles te mandaram embora e você tá contando essa história aqui. E tá em outra profissão hoje, frustrado, porque lá atrás eu entreguei tudo e não consegui fazer. Se não joga. Pegando esse gancho aí, mano, eu sempre pergunto quando a galera vem aqui sobre politicagem dentro do futebol, tá ligado? É um assunto que me interessa muito dentro dos clubes. Sim. Tu já rodou, tu já teve alguma experiência assim por causa de politicagem? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá ligado? Tu é melhor que o teu cara que é o teu banco. Sim. Mas teu Empresário, banco é peixe do cara, tá ligado? Já aconteceu disso? Cara, já? tem, né? Eu já vivi experiências. É o primeiro que fala assim, Eu? cara. Não, mas é o primeiro que Porque fala. tem, cara. mas Olha assim, só, no é final porque das contas a gente sabe tem que uma rola, distância né? grande entre aqueles que falam, meu filho só não foi não sei o quê por conta do empresário. Isso. Então, às vezes, a gente quer terceirizar a responsabilidade do atleta. E a gente Perfeito. tem que ser muito claro na leitura do material. Exato. Né? Então, assim, eu falo o seguinte, o cara pode te colocar ali, te dar a oportunidade, mas você só se mantém por você. Entendeu? Então, eu tenho o melhor empresário do mundo, o cara vai segurar até certo ponto. Mas vai ter hora que você tá transmitido na Sport TV, na Premiere, na Globo. Não tem como o cara bancar um cara ali que não tem condição de estar ali, entendeu? Então é o que eu falo. Todos os atletas que jogam nesse nível, todos, alguma coisa fera os caras têm. Entendeu? Não Então, dá pra chegar ali só pelo empresário. Não dá. Você pode ter a oportunidade por causa do empresário. Agora, se manter, eu te garanto, ninguém se mantém por conta do Então empresário. a resenha é: todo mundo que tá ali tem algo especial, mas nem todo mundo que tem algo especial tá ali. Exato, perfeito. É isso, Leitura perfeita. Eu conheço muita gente que tinha um nível top que não chegou nem no sub-20. Talvez Por conta porque de fraquejou, oportunidade, porque não alguma teve coisa assim. oportunidade, ou porque teve que abandonar para trabalhar logo cedo, né? Isso acontece muito. E conheço também vários e vários atletas que, tipo, até o sub-17, sub-20 não tinham posição de destaque nenhuma e estão no alto nível hoje. Entendeu? Então, cara, é muito relativo. Como na vida profissional, o futebol é a mesma coisa. Só que tem holofote a mais. Se eu quero ser um baita de um médico, cara, você vai ter concorrência, você vai ter que furar bloqueio, você vai ter esquema, porque você vai ter um filho de um médico que tá na sua frente. A política rola no Brasil. É isso. E a gente tem que parar de olhar pro futebol como uma profissão diferente. É diferente por quê? Pelo investimento, pela televisão, pela Então, imprensa. acho que a concorrência é um pouco maior também E do a que as concorrência outras, né? é maior, porém, é aquilo que eu falo sempre. Eu tava falando isso com o César, com o Rodrigo César, antes de ontem. Cara, quando você é bom no que você faz, alguém vai te ver, irmão. Sim. Quando você se entrega, se dedica, alguém vai te ver. Dificilmente um cara vai ser fera a vida toda e não vai ter uma oportunidade. Da mesma forma que não tem como alguém ver um cara que não trabalha, que não faz o que tem que ser feito. Perfeito. Tá ligado? Então você é bom, você não desiste, você é resiliente. Alguém vai te ver, irmão. Alguém vai te ver. Pô, trazendo pra minha realidade, o WhatsApp sempre foi utopia, pô. Sempre foi uma coisa de maluco na época. Pô, isso aí vai dar onde? Eu nunca imaginei ter rede social pra fazer sustentar uma ideia. Exato. Pra todo mundo entender aquilo ali e falar, pô, isso aqui é maneiro, eu gosto de consumir isso aqui. Mas eu nunca pensei em rede social. Então, você fazia aquilo ali por hobby, Sim. por tesão, por gostar. Amor, e fazer, servir, que é bíblico. e era assim, tipo, de nós quatro aqui, eu fazia uma edição muito fera, não tirando o holofote do nosso entrevistado. Fazia uma edição muito fera, mas todo mundo aqui ficava numa resenha maneira em cima da edição. Sim. Isso me satisfazia. No e WhatsApp. aí ia pulverizando. E é isso, com rede social, você posta num monte, todo mundo vê e vai embora. Então é Não, eu isso, sou entendeu? suspeito de falar do WhatsApp porque eu participei muito do início ali, né, Sim, Maguinho? pô. Então, é o que eu falo, que eu falei antes. Deus fala que a gente veio a esse mundo aqui, em outras palavras, para servir, né? E as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, eu sempre falo que, já respondendo algumas perguntas aqui, que o dinheiro, cara, é uma parte do processo. Você tem que estar bem claro aonde você quer chegar e com o que você quer chegar no seu trabalho. Então, às vezes, você vai ter que trabalhar de graça, você vai ter que pagar para trabalhar, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Para você colher lá na frente. E às vezes, ninguém quer passar por esse processo. Pô, tá doido? Eu tô numa situação boa, vou largar isso aqui para pegar isso aqui. Aí quando eu, igual passo hoje, pra trás pra dar é muito um- fácil olhar pro meu trabalho hoje e falar, mas também, Juan jogou, Juan conhece não sei quem, Juan isso, aquilo. Mas por que É que ele treta. conhece não sei Mas quem? quando eu Jogou tava lá por na quê? prainha, lá com 2 bolas e 5 cones, não tinha um filho da mãe que ia lá me aplaudir e pagar pra trabalhar comigo. Isso aí. E quando eu fui começar com futebol, muita gente ao meu redor, profissionais de educação física, galera que tá engajada, falou assim, Juan, cara, você não vai conseguir viver de futebol não, cara.
Porque futebol, pra viver de futebol é só... mesmo? Rolou essa resenha? Rolou, é só clube grande, pra se manter. Aí eu falei, cara, eu vou viver do futebol. Eu vou... Mas como, mano? Não tem rentabilidade, não sei o quê. Você vai ver que daqui a pouco você vai ter que valgar pra personal de academia, que é o que te segura. Eu falei, cara, eu vou... Você achou seu nicho certinho. E eu comecei, criou, né? comecei a ver oportunidades, criar ideias. Então hoje, cara, mensalmente eu trabalho com 250, 300 pessoas do futebol. Eu tô trabalhando com atleta de Champions League, com atleta capitão de clube grande na Europa, com um jogador que tá fazendo gol na Série A do Brasileiro. Não é à toa, não é porque é o Juan Alvarenga. Sim. Ninguém vai procurar porque eu joguei, até porque eu não fui um grande jogador, cara. Entendeu? Eu fui um cara mediano. Então, assim, eu falo, cara, a minha vida foi pautada em dedicação, em entrega. E eu vou ser assim pro resto da vida. Pro resto da vida. Porque me colocou em lugares grandes e eu tenho certeza que Deus tem mais coisa ainda pra mim. Você respondeu a minha pergunta. Eu vou ser campeão agora. Só pra... Tá vendo aí? Não, Juan é maneiro, velho. Juan... É massa, cara. Eu fico... Porque eu e o João, a gente... Maguinho também, depois eu conheci. A gente... é apaixonado de futebol, véio, e a gente meio que tentou, cada um da sua forma, nós tentamos sempre chegar, mexendo né? o pauzinho, mano, ó, tentar aqui. Não conseguimos, chegamos aqui onde a gente tá aqui agora, brincando, conversando com os caras igual você, você, aqui, entendeu? a gente junto falando de futebol já é uma vitória, Porra, cara. hoje é quinta-feira, 3 horas da tarde. Aí, já tá valendo aqui pô. futebol, O ar-condicionado, bonitinho. Exatamente. Tomando leitinho. Leitinho, cara, tá lá. Tá vendo aí? Tá vendo aí? O que ele falou, até falar assim, até te perguntar, se não te lembra nada não, alguém chegava pra você e pensava, trader de futebol, pagar dinheiro com... Pô, calma aí, né, mano? Pô, não é querendo te agorar, não. Isso já até ouvi. Não é querendo te agorar, não, tá ligado? Cria. Mas eu sei lá. Então a gente ouve muito isso também, mano. E agora, você pode falar assim, eu sou trader e campeão de 1 para 1 de trader, meu irmão. Já tem bagagem. Eu vou poder falar E vou virar influencer de o melhor o cara do X1. E eu vou jogar lá também, eu vou complementar aqui. Champions League, brasileiro e o X1 campeão da Por favor, tá? Vai ter por favor. Vai. A sua pergunta, falando do que o esporte representa pra mim, cara, o esporte é tudo na minha vida, cara. Tudo. Assim, eu não falo que é tudo porque eu tenho a minha esposa, que é muito importante pra mim hoje, né? Eu vi o amor da minha vida. Instagram e muito família, filhos, cara. Muito legal, acho maneiro. Eu até me emociono em pensar neles aqui, porque não tem sido fácil os meus dias, né? Luta, trabalho, né? E você não dorme direito por conta dos meninos e... Quantos anos eles têm? Um tem 2 e pouquinho, outro 1. É um ano e pouquinho de diferença. Meu Deus do céu. É loucura, cara. 2, 1, eu já tô quase... E assim, eu na minha infância, como eu falei, né? Meus pais se separaram, eu tinha 8 anos e vim de família muito humilde, né? Assim, nunca, até esse momento... Nunca tinha passado fome, sempre tive tudo bonitinho ali, né? O arroz com feijão simples, mas tinha. Mas era muito simples, né? A minha avó, meus avós todos analfabetos, né? Não tinha ninguém com escolaridade ali de uma graduação, 8ª série, 1º ano, que era o que minha mãe e meu pai tinham. E, como eu falei antes, eu era uma criança vulnerável. Se você vê os garotos que cresceram comigo, eu passei mais tempo dormindo na casa deles do que na minha casa. Porque a minha mãe saía de casa às 7 da manhã e voltava 8, 9 da noite. Então, e aí eu já desde novo tinha que ajudar a cuidar da minha irmã, que era 2 anos mais nova que eu. Minha mãe deixava ali arroz, feijão, às vezes o ovo, uma carninha ali. Eu esquentava pra dar pra minha irmã e levava ela pra escola. Levava ela pra escola. Levava minha irmã pra escola também. Então, desde novo, eu tinha que me virar. Sempre então foi hoje, capitão, tá falando? Sempre foi assim, mano. Hoje, cara, um exemplo. Eu tenho, graças a Deus, eu consigo dar uma vida bacana pra minha família hoje. Mas eu brinco muito lá em casa, que minha esposa fala, você não liga pra nada. Cara, se tiver camarão ali com VG e eu tiver que comer arroz e ovo na correria, pra mim, se tiver gostoso, pra mim tá valendo. É a mesma coisa. Tem o mesmo valor, porque eu vivi no pouco e vivi no muito e valorizo tudo. Então... E aí comecei. O esporte ocupava a maior parte do meu tempo. Eu ia pro Camisa 10, o treino era 3 horas, eu chegava às 1h30 pra ficar vendo os mais velhos, mais novos, mas porque eu não tinha nada pra fazer em casa. Ficava na resenha. Viagem, todos os pais estavam. Meus pais, minha mãe nunca pôde ir. Chuteira, me rasgava, aí o pai olhava, comprava um pro filho e me dava outra. E vou te falar, por andar sempre com essa galera, eu sempre tive fama de playboy. Ou é um playboy, porque eu ia dormir na casa dos meninos. E antes de tudo é você não ser o playboy e ter a fama do playboy. Na favela, eu era o playboy e com os playboys eu era o favelado, pô. Entendeu? Era muito, exatamente, era muito louco a minha caminhada. Caralho, muito parecido, velho. Era muito louco a minha caminhada. Só que eu fui vendo as coisas
E às vezes a gente tem até esse embate lá em casa, né? Não que a minha esposa é contra eu fazer alguns serviços e trabalhos, mas porque às vezes eu tô cansado e eu falo, cara, peraí que eu tenho que resolver uma situação de um menino aqui de 13 anos, que eu preciso ajudar ele, conseguir uma chuteira para ele, ou então conseguir um teste para ele em algum lugar, porque foi isso que me ajudou, foi isso que mudou a minha vida. Então, eu preciso fazer pelos outros também. É o propósito. É o propósito. Ele sabe que faz a diferença. Porque, assim, mesmo esse processo todo dele escolher os melhores caminhos, mano, a oportunidade. Eu sei, lá no Cefa, camisa 10, a parada, era a gente jogando e na taboa lá, os caras, sacou? Usando droga e tal. Então, a oportunidade sempre ficou ali cercando todo mundo. A gente tem muitos amigos que foram pro outro lado, né, Marinho? Aí, é uma pergunta que eu vou entrar. Tem muitos, mas muitos mesmo. Sim. De potencial absurdo. Que se eu falar um aqui, não ligando a oportunidade que ele não teve, né? Mas, tipo, Pedro Lucas é um moleque que poderia muito ser um craque aí, tá voando. Fez gol, né? Sim. Ele tava jogando, acho que no Vitória, fez gol contra o Vasco. Na Esportiva. Na Esportiva, fez gol contra o Vasco, tinha Neymar, tinha uns caras jogando, tipo Coutinho. Depois ele foi pro Vasco. Cara, entendeu? Nessa galera. Então aí. Muitas pessoas se perderam no caminho. Né? Se perderam. E assim, o futebol ele já é uma parada muito difícil. Pra mim. Um triturador de pessoas. Porque eu jogando na época. Ele fala falou, isso, o Paulo Angione fala muito isso. Sim. Futebol é um triturador de pessoas, velho. Porque você chega ali, pra você sair desse triturador, você tem que ser muito forte. Muito forte. Tem que ser muito forte. Muito forte. E assim, a minha experiência no futebol, que eu senti mesmo 18, 19, eu falei, bicho, eu não vou chegar onde tem que chegar para ser um jogador profissional. Tipo, a dedicação, o foco. Eu sou um cara muito focado. Só que eu via, tipo, ao meu redor, talentos e tal, e a dedicação que eles tinham, eu falava, bicho, eu não vou conseguir chegar lá. E eu parei antes. Eu falei, eu gosto do futebol, vou trabalhar com futebol, mas eu quero outra coisa na minha vida. E eu já pensei nisso aí antes de parar, né? Falei bem assim, ó, eu quero ficar com minha família, eu quero ter meu pai, eu quero ter aquilo outro. Eu não quero ficar viajando, não quero rodar, enfim. E aí eu parei com o futebol. Mas aí foi isso aí, triturar. A minha cabeça foi pra mim, porque foi a minha infância todinha até o que eu ia falar. São poucos os jogadores, assim, os atletas que conseguem sair forte mentalmente. Eu tenho amigos, cara, muito bem-sucedidos, muito mesmo, em outras profissões que até hoje tem mágoa com bola, cara. Que fica remoendo. Tipo assim, perdeu uma adolescência. Ao contrário, tipo, eu queria ter sido jogador, queria ter poderia ter me dedicado mais e tal. E mesmo com grana, mesmo vivendo bem. Então, assim, é por isso que eu falo, cara, o que eu falo sempre. Cara, entrega o seu máximo. Isso. Pra lá na frente, você não falar, podia ter dado um pouquinho. Então, eu acho que é muito da minha tranquilidade hoje, é porque eu sempre me entreguei, me dediquei. A partir do momento que eu virei a chave, que foi essa parte de festa, não sei o que. Eu falei, cara, por mais que às vezes eu queira sair, dar uma voltinha, é com responsabilidade, coisa que eu não tinha, né? E hoje eu sou muito tranquilo quanto à minha carreira, porque eu sei que eu fiz tudo que eu podia fazer. Você ter dado os 100% te prova hoje que realmente não era pra ser, tá Exatamente. ligado? Que o seu propósito não, então, esse. Na verdade, eu nem falo isso, porque eu entro em outra discussão. Porque às vezes as pessoas ligam o ter virado jogador de futebol ou jogar futebol profissional só esses de Flamengo, de Palmeiras, como sucesso, e né? eu discordo. Porque se eu não tivesse passado tudo que eu passei no futebol profissional, com certeza eu não estaria como eu tô hoje. Então, eu me considero um vencedor, eu furei a bolha, porque você chegar no 20 já é muito, você chegar no profissional já é muito. Eu joguei 10 anos de futebol profissional, né? Eu rodei o mundo atrás de futebol, então não tem como eu, Juan, e aí eu não tô nem falando, eu nem ligo pro que os outros possam pensar de mim. Eu tô falando, a minha leitura sobre a minha trajetória foi vitoriosa. Eu me considero um cara vencedor, entendeu? Não ganhei dinheiro, não fui um cara que fiquei rico com o futebol, né? Tive algum saláriozinho bacana, como também ganhei pouco, mas as experiências que eu vivi através do futebol construíram o cara que eu sou hoje. E se não fosse isso, igual eu me graduei, depois eu terminando uma pós-graduação, eu tô afirmando, cara, a minha vivência para minha vida hoje teve mais valor do que uma graduação. Entendeu? Cara, a gente tem mais de uma hora de passo muito rápido. Você tá louco. Resenha boa, mas parece que pra gente finalizar, velho, eu queria que você fala turco? Cara,
conversar, não, mas eu sei muitas palavras. Você jogou onde, Turco? Não, Merababe. Merababe. Turco é complicado. Merababe, irmão. Aí você imagina você escutar uma preleção, 40 minutos em turco. Meu Deus. Olhando pro treinador e não sabe nada. Ele tá não apontando tinha- pro seu bonequinho. Aí que tá isso. Mas você... Eu queria que você falasse um pouco, Não, eu virava pro experiência, tradutor, pro quem estivesse me ajudando, o que ele falou? O cara falava 4 palavras. Eu falei, tava 30 minutos olhando pra mim. Ele falou isso. pra você correr pela direita e soltar Não, a ele bola falou, pelo meio. o que interessa pra você é isso, esquece o resto. Nossa. E aí, fora aquela de você entrar no vestiário, você saber que os caras estão falando de você. E aí eu apelava, já xingava tudo em português. No final, todo mundo sabia falar os palavrões em português, porque eu sabia que tava falando de mim. Todo mundo aprende palavras de E português. não entendia nada. Porque português sabe xingar, o brasileiro sabe mano, xingar, né? Mas lá também. É porque a gente tava brincando esses dias, até falando, porque faz parte da minha pergunta, o que você ganhou com o esporte, né? Sim. Eu acho maneiro isso, tipo, o Raine veio aqui, o Raine fala um pouco de japonês. Japonês, Você fala um pouco Inglês, espanhol. Você fala outros idiomas. O Edinho fala iraniano, velho. Sim, loucura, cara. É persa, né? Sim, que persa. Fala no Irã, fala persa, irmão. A Doideira, Bia, que veio aqui do kickbox, fala 4 idiomas, Sim. entendeu? Essa oportunidade que teve, né, de você aprender essas coisas. E, pô, na Turquia, meu irmão, lá o futebol é loucura, lá é fanatismo. fanatismo, Muito entendeu? apaixonados. É um nível muito alto de fanatismo. Você enxergou isso lá mesmo jogando Cara, níveis um pouco inferior que você jogou? Você Sim, conseguiu eu ia falar isso enxergar agora. Eu Aham. tenho um vídeo aqui no meu Instagram que era um jogo de acesso para outra equipe. A minha equipe já não tinha mais chance de subir, Aham. mas a outra equipe, que era uma equipe na antiga, tradicional, tipo Santa Cruz aqui, assim, no Brasil. Meu irmão, loucura. Tipo, 20 mil, 25 mil pessoas no estádio. A gente chegou na cidade pra jogar aquela loucura de balançar ônibus. Nossa Senhora. Tipo, terceira divisão, pô. Então tem o vídeo ali, eu postei tem uns 2 anos que eu postei, mas tem lá, depois eu vou resgatar. E eu tive a oportunidade de jogar contra os clubes grandes lá. Eu joguei contra o Besiktas, joguei contra o Galatasaray com o Snyder, Felipe Melo, Alex Telles, Muslera. Esse nome Snyder da cara fica até hoje, faz gente. Dá raiva. Tirei uma foto com ele na hora que acabou o jogo. Eu falei, vou tirar uma foto com o Caralho, Snyder. foi postada na Tá final desse da tamanho Brasil aqui, e Holanda. Ele já tava no final já. Tá grandinho. E assim, num jogo simples, cara, tipo amistoso, ou um jogo de Copa contra um time menor, loucura, cara. Assim, eu nunca na minha vida vi um povo mais apaixonado que o turco Então por a futebol. Turquia tá lá em cima de... Com certeza, o que eu vi de perto é o primeiro lugar, de paixão. Que doideira. Caralho, cara. maneiro. Galera, é isso. Mais uma coisa, João? Eu tô satisfeito. Seu muito treinador bom, agora... maneiro. Não, daqui pra frente é só... Arrasta pra cima que é sucesso. Esse. Maguinho, Próximo podcast eu tô Obrigadão por mais essa, cara. Tamo junto. Tamo junto, seu parceiro aqui, que eu nem sabia que vocês viram. Mano, quando eu fui, tipo assim, eu né? tinha pego a referência, né? Porque o geral falou. Aí quando eu falei com ele, comentei da galera que vem aqui, ele falou, já vi lá, o Maguinho é parceiro meu. Eu falei, caralho, você é parceiro do Maguinho também, tá ligado? Maguinho é meu parceiro. Aí, porra, não sabia não, pô. De infância, né, Maguinho? Rodado. Maguinho me arrumou muita gente pra conversar aqui por causa de Maguinho. Maguinho É uma coisa que eu queria agradecer demais ele. Eu sempre agradeço, mas eu tenho a oportunidade de agradecer. Cara, ele foi um dos caras que o WhatsApp era várzea mesmo. E a gente pedia pra ele, falou, pô, tem como entrar em contato com o jogador tal pra mandar um vídeo pro WhatsApp ou pra julgar a gente tinha um quadro, falava assim, ó, WhatsApp Gol. E aí a gente colocava 5 da várzea, por exemplo, 3 aqui, e um jogador profissional via seu vídeo e julgava. Mano, o tempo pra um jogador profissional olhar isso e julgar, mandar um vídeo falando, pô, achei legal o drible do Drummond, voto nele. Era ele que conseguia, ele que fazia esse meio campo. Pô, maneiro. Então, foi assim, um divisor de águas também pro WhatsApp, graças ao Juan. Então, Sempre agregando todo mundo, né, meu ele querido? é brabo. Pô, ele é não. sinistro. Obrigadão, cara. Obrigado, por eu que essa- agradeço, Pô, enriqueceu pra caramba aqui nosso episódio. Aí Foi bom fala, demais. né? Tá palavras. subindo Tá, cada tá? vez mais aqui, Muito tá mais indo. Palavras. Eu falo Muito que, igual o Maguinho tocou num ponto hoje que poucas pessoas tocam por me observar hoje, talvez como um professor, uma liderança. Só que eu acho importante frisar porque eu posso, talvez, passar essa mensagem para frente tendo vivido, que é essa parte de extracampo, né? Então, você vê que, fora a oportunidade de estar com vocês e de estar aqui, a gente está sempre colocando coisas novas que, às vezes, as pessoas não têm oportunidade de saber, né? Sempre para agregar. Então, agradecer aí a oportunidade, né? Como eu falei, já vim acompanhando o trabalho de vocês. Seguir, que tá no caminho certo aí, tá sensacional. E tiver o prazer de estar mais uma vez aí mais pra Não, frente, vai- com a certeza casa eu vou é estar aí. sua, a casa é Consolidada sua, agora. só chegar, Entrou trocar aqui, ideia. sentou nessa mesa, Tomou irmão. leitinho Tem aqui, onde entendeu? falar Tomou que leitinho você pra quiser você. ainda dele. Galera, já curte aqui, já se inscreve no nosso canal, beleza? Vou deixar aqui também o Instagram do Juan pra vocês seguirem também, ver a história do cara aqui. Muito top, muito top. Palmas. O episódio de hoje foi muito top. Galera, um abraço.
E até a próxima. Valeu. Tamo junto.